Salve Deus, meus filhos. Nos proporciona com tanto amor a divina providência esse nosso encontro. À espera da grande sabedoria e o aprimoramento para nossas passagens de nossa grande missão nos carreiros terrestres. Deixemos por instante, libertos nossos pensamentos, a vaguear na amplidão circunstanciais dessa doutrina, desta nova era. Remontamos séculos, atingimos os nossos ensinamentos, as nossas heranças transcendentais, porque sabemos que vibrar, irradiar nesse universo, que tudo é luz, tudo é força, vida, meus filhos. Estamos o rio correndo tranquilamente para o mar. Quando recebemos uma projeção mental fluídica, seguimos com a mente ou somos atraídos, conforme as nossas propriedades ou herança, ajudamos ou destruímos. Essas projeções podem ser mentais ou fluídicas. As mentais, ou a mental, apresenta-se, atinge o processo mental. As projeções de amor, destinada a beneficiar ou socorrer, nos atinge com bons pensamentos, em vez da mente recebemos no coração a energia mental. É o fenômeno vivo que improvisa, altera, constrange, alarga, desassimila, pulveriza, ou recompõe a energia em todas as dimensões. Na criação do todo, sentimos a força da mente divina ao dizer: o Senhor tem o seu templo meu íntimo, e nenhum poder é demasiado ao poder dinâmico do meu espírito. O amor e a chama branca da vida residem em mim. Nossos maus desejos criam em torno de nós uma atmosfera fluídica impura, propícia à ação das influências da mesma ordem, ao passo que as nobres aspirações atraem as benéficas vibrações quando estamos em prece. E não existe uma prece de mais segurança e maior equilíbrio do que essa nossa chave de segurança. É o ritual perfeito do Filho de Seta Branca. Bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. Palavras de Mateus. A lei das atrações se corresponde, rege todas as coisas. As vibrações atraem vibrações similares, se aproximam e se vinculam na alma. A alma, o microcósmico do coração, os pensamentos. Portanto, falando de uma condição em hierarquia entre os desencarnados, diremos que entre os mesmos, cuja única base é a virtude,
as qualidades morais conquistadas pelo trabalho e pelo sofrimento. Verificamos, pois, que eles estacionam na erraticidade em faixas de acordo com o padrão físico e moral. E se temos a mente equilibrada, as nossas faixas, temos um portal de desintegração, de reintegração, onde todas as nossas preces são levadas e atingem o alvo do nosso objetivo. Assim também, nós outros, alimentamos agora com boas obras, avivando a chama do amor puro. É o que estamos fazendo aqui nesse templo, na lei do auxílio, transformando em faixas esclarecedoras. Vamos esquecer todos aqueles que se aproximam a fim de nos desencaminhar com palavras, desarmonizando o nosso centro coronário e desafinando o nosso plexo, a nossa alma, o nosso todo. E a fim de caminharmos cada vez mais em frente, sem tropeço, cumprindo o que Jesus nos disse: amai-vos uns aos outros. Se tens fé, sustentarás. Sobretudo, o esforço diário do próprio burilamento, através das pequeninas e difíceis vitórias sobre a natureza inferior. Aperfeiçoando, nós mesmos temos mais condições de segurança, refletimos, amamos, encontramos a sabedoria, as leis. Sim, a fé cega é como um farol cujo vermelho clarão não pode traspassar o nevoeiro, enquanto a fé esclarecida é fogo que brilha e ilumina a nossa própria estrada. Fogo que transporta todo e qualquer nevoeiro. É o que somos, meus filhos. Ninguém adquire sem ter passado pelas tribulações, da dúvida, sem ter padecido as angústias, na libertação dos nossos compromissos kármicos. Cuidado também com a fé religiosa, que nos anula a razão e nos submete ao juízo dos outros. É uma das seguranças que eu velo todos os dias. Temo o homem anulado por conhecimentos, mesmo sendo eles reais, crísticos. Prefiro o homem crístico, mas sem a anulação do seu juízo. A razão humana é um reflexo da razão eterna. É Deus em nós. Como podemos anular a nossa personalidade,
o nosso ego. Vivemos num propósito firme, em busca de aprimoramento, evolução. Entretanto, estacionamos ao menor empecilho. Somente a verdade nos dá libertação dos nossos espíritos. Meus filhos, sempre que uma estrada termina, nasce outra. Portanto, não é motivo trocar de estrada. É sair para outra que não conhecemos. O melhor é conhecermos a nossa própria estrada, ser guiado por nós mesmos, pelas nossas boas ações e pelos conhecimentos que nascem da nossa alma, do nosso microcósmico, nosso plexo. A época vibrante, porque passamos, acelera o ritmo dos nossos ensinamentos, coisas que eu acredito impossível, estamos dizendo. A época que vivemos na condição feliz ou infeliz deve ser bem pensada. Passar pelo amanhecer, ignorando a sua disciplina, o esclarecimento, não se cura e nem cura coisa alguma. Devemos procurar a nossa luz íntima, oferecendo-nos ao Pai, seta branca, a Jesus, agradecendo este paraíso renovador dos nossos espíritos. Devemos cultivar o santuário de nossas inteligências, da nossa inteligência, que é Ele que é por Ele que se evolui, que nos evoluímos. Jesus não veio destruir as leis dos homens, que vêm de Deus, e se esclarecer, cumprir ao grau de desenvolvimento. No entanto, cada um tem o seu começo, tem a sua libertação. No dia em que a alma, o dia que o nosso centro coronário liberta-se das formas animais e chegando ao estado humano conquistando a sua autonomia, compreendendo as suas responsabilidades morais, é de veras um verdadeiro conhecimento, mas nem por isso atinge o seu fim ou termina a sua evolução. Sim, atinge o seu fim ou termina a sua evolução, longe de acabar. Aí é que começa a sua obra real, neste ou em outros mundos e outros planos vibratórios. Por exemplo, vou lhe contar o que se passa nas minhas viagens. Mas antes, tenho uma explicação. O corpo espiritual, isto é, o perispírito, como toda matéria, nada mais é do que concentração, energia de fluido cósmico em várias camadas vibratórias que eu já expliquei. O espírito manipula para sua realização desde quando o espírito escolhe a sua mãe sim,
Um grande laço se entrelaça mãe e pai. Mãe. Na minha concepção de clarividente, a mãe é o espírito responsável pelo homem na Terra. Que assume toda a responsabilidade. O que somos? Somos, aqui na Terra, e muita coisa levamos para os mundos etéricos, o que nos dá uma mãe. A potência espiritual de um centro de vida inteligente, atraídos por forças kármicas que se harmonizam com as nossas, deles constituindo nosso domicílio na matéria, o perispírito, encarnado ou desencarnado, onde estiver, respira entre a vida superior ou inferior que emite ao redor. Se eu tenho evolução e sigo a mundos evoluídos, eu respiro no meu corpo a evolução do mundo onde estou. Se eu estou em uma camada pesada, eu estou respirando o mau tempo daquele plano, daquele mundo. Emitimos ao nosso redor os nossos passos. Somos como aranha que se confunde nos fios escuros ou brancos que produz. E como também a aranha que corta os próprios fios que produz. Todos nós exteriorizamos energia com as quais nos revestimos e que nos define. Nos revestimos que nos define, nós nos definimos muito mais nos nossos passos do que produzimos, do que emitimos do nosso plexo, do que as palavras que recebemos. Para melhor simplificar, a verdadeira condição do espírito é somente uma: a lei, a individualidade, a lei do auxílio, a lei divina, a lei física. E no centro coronário, que se organizam e se originam manifestações registramos o que calcam na sensibilidade e envolve no físico. Sua atuação passada, refletida no presente, plasma em ondas de retorno no circuito fechado da lei de causa e efeito.
Tudo gira em torno de sua áurea, em torno dos seus passos, até onde a sua energia alcança. Nesses centros de força, recebem, localizados no duplo etérico, as energias manipuladas pelo perispírito. Esse centro de força recebe movimentos, se movimentam e transmitem globos vitalizantes aos órgãos do corpo físico, através dos denominados plexos. Emite e absorve. Temos assim no centro coronário a complementação de forças determinantes dos determinantes planos superiores. Estamos bom ou mal, se perfeito ou imperfeito, se queremos. Porque temos dos planos superiores, por mais miserável ou incompreendido que seja o homem, ele tem os seus fluidos da presença divina nos planos dos planos superiores e passa por um selecionamento paulatino, faz expansão, filtra as energias, as emanações cuidadosamente. Sempre está encaminhando o homem através de reflexos benéficos na hora da individualidade. Na hora da individualidade. Com base nas próprias vibrações próprias do espírito, que eu chamo também força nativa. Neste labor, imprime o centro coronário emanações fluídicas, eletromagnéticas que levam ao centro da alma, irradiações energéticas, estimulando, vitalizando, agindo sempre de forma independente de si para si, a sua propriedade, a sua força nativa, sempre querendo bem, perfeito ou imperfeito. O homem perfeito, em sua conduta doutrinária, emite seus bons reflexos ou negativo, deturpa, de acordo com a sua recepção. Deste modo, o centro coronário registra a responsabilidade, marcando o próprio homem consequências felizes ou infelizes. São leis essas emanadas pelo Criador, causa e efeito. E sobre a orientação dos mentores espirituais, reúne as cédulas, compondo os tecidos, as associações dos tecidos, moldando, e funciona sempre pelo governo mental. Deixando aqui o funcionamento do centro coronário já concluído, que o homem herda do corpo conforme a sua disposição mental. Na lei do auxílio, o trabalho da caridade, de suas faculdades mediúnicas, cria em cada um uma força curadora inteligente, curando também o seu próprio corpo. No dia que o espírito se libertar das forças animais, nada tem a fazer na terra. O homem tem que sentir constante força vital. Se sentirmos no íntimo falhas dos nossos lados, reagimos com suficientemente coragem.
suficientemente coragem de discernir, a fim de reparar o negativo de hoje, será o negativo de amanhã. Cada consciência vive e envolve nos seus próprios pensamentos. Através dos séculos, dos tempos, nada escapa à lei do progresso. As religiões acima de tudo. É a fronteira que nos ilumina as muitas passagens. As células que compõem o nosso corpo, os nossos corpos físicos, o nosso corpo físico, são as mesmas do corpo astral. Explicamos aqui uma passagem importante que nos deixa e que me deixou esclarecida. Completando seu tempo na Terra, uma nobre família voltou para os planos espirituais. Sim, aqui vamos ver que o negativo de hoje será o mal de amanhã. Essa nova família voltou aos planos espirituais e, em vez de festas, decorações, por tão rica passagem na Terra, quando se diz uma família espiritual, é muita gente. Sim, tudo bem. Porém, Rúbio e Rúbia não participavam desses cortejos. Sua tristeza impregnava com uma intensidade anormal. Todos seguiam para suas missões, recebiam suas jornadas, e os dois não sentiam a menor emoção ou sintonia de onde estavam. O chefe daquela família começou, o ministro, começou a tomar providência, se preocupar. Os dois jovens, Rúbio e Rúbia, foram levados ao grande Aladê, Aledá, Alufaz, e diagnosticados. Rúbio e Rúbia eram gêmeos naquela passagem na Terra. Eram mudos e surdos, por um grande erro cometido em uma espionagem na Guerra dos 100 Anos. Aproveitaram dos seus poderes e havia causado um grande mal. Foi triste o que aconteceu. Aquele casal não seguiu o curso normal da vida. O seu sofrimento, a sua angústia não deixavam subir. Entraram para o sono cultural. E 9 meses depois, procuraram a mãe para reencarnar. Sem parentes, sem qualquer prazer, o ideal, os dois reencarnaram após o sono cultural. Porém, não se curaram. No sono cultural da sua tristeza, tiveram um lar feliz e pagaram com amor o fato é que, atravessando os séculos do tempo, nada escapa
dos tempos, nada escapa à lei do progresso, à lei das religiões, das doutrinas. Temos que corresponder às necessidades da época, que para isso já viemos preparados dos planos espirituais. Só teremos com o Espírito da Verdade pela vivência única e simples do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Somente por esse caminho chegamos à glória máxima do Espírito da Verdade. Vejam, esses dois, apesar da grande evolução dos seus familiares, nada serviu para a evolução. Nós mesmos fazemos e nos evoluímos pelos nossos conhecimentos interiores. De nada valeu, como já disse, a encarnação de Rúbio e Rúbia. Só 50 anos depois foram encontrar com seus pais. A situação de destaque preocupa constantemente a ideia ou a mente do homem. No entanto, porém, todo esse particular é propósito, objetivo, a existência de forças mal distribuídas. Quando nós conhecemos a força física e a força espiritual, quando sentimos o amor da evolução em nossos corações, iluminamos os nossos caminhos, iluminamos nossos passos, e quando consideramos a nossa vida um espinho terrível, os passos a viver, as nossas provas, que cada dia as agonias aumentam e passa a uma existência os nossos sofrimentos inconformados. No entanto, converse tu mesmo, conversando nós mesmos com Deus, nos nossos mentores espirituais, em sintonia, alegria que este planeta produz. A manifestação dos espíritos por aparelhos mediúnicos nos favorece 100% as nossas dores. Porém, a mensagem dos espíritos não é mais nem menos do que a evangelização. Somente alertando-nos ele nos alerta no primeiro passo. E não te esqueça que seguro darás 1000 passos outros. Sempre se defrontando com e sempre se encontrando com centenas de outros fenômenos. Porém, o que me consta é que os espíritos vêm ensinar a dar o primeiro passo. Não segura nas suas pernas, você mesmo dará sozinho. Não ignores que nem o poder, e nem a juventude, e nem o ouro, nem a fama, e nem a ciência te confere a qualquer privilégio de fixação no conhecimento um palmo acima de tua cabeça. Pensa nisso e te recorda que te encontras no mundo igualmente em uma viagem, sempre as despedidas, sempre a saudade, sempre o adeus. A queixa, embora aparentemente justa, antes de perderes o equilíbrio
examina primeiro as intenções mais íntimas do seu portador. O dever de salientar-nos a necessidade dos nossos equilíbrios. Temos assistência espiritual. Todos os dias, muito mais devemos estar conscientes de nossos compromissos, a responsabilidade, não só para com ele, como para conosco. O peixe mora tranquilamente na água, mas sabe que deve nadar por si mesmo, diz Emmanuel. Se somos nós que devemos compreender e que devemos que dar seguramente o nosso primeiro passo. Nunca se impressione pelo que diz o portador. Consulte-o, veja-o como se fosse uma árvore diante de ti. Somente pelo fruto conhecemos a árvore diante de nós, até mesmo as que nos cobrem. Procuramos, no cumprimento das nossas obrigações exteriores e interiores, unir-nos ao Altíssimo. Estamos vivendo os últimos dias. Inteligência, pensamento, não só atribuído na matéria. Verificamos que elementos espirituais e a matéria são dois princípios característicos do universo. Individualizando o principal, o espiritual, constituímos seres chamados espíritos, assim como individualizando o princípio matéria, constituímos os diferentes corpos da natureza orgânica e orgânicos. Não é somente a alma humana uma coisa que persiste e sobrevive dos corpos físico e fluídico. Assim, todo homem vive um espírito, por espírito, deve-se entender a alma revestida pelos seus envoltórios fluídicos, que tem a forma do corpo físico, que participa da imortalidade, do mesmo do qual é inesperável. Revela-se por seus pensamentos e também por seus atos, para que possa vir nos impressionar. Os sentidos físicos transportam-se com o envoltório semimaterial. Denominamos perispírito, denominamos envoltório fluídico, já disse. O imponderável e invisível. Muitas vezes estamos com o nosso invólucro fluídico junto à meia alma e o nosso psique. Atravessando outros planos, conservamos os instintos do corpo físico, acumulando forças,
vivendo os nossos múltiplos existência ou o futuro da nossa desejada evolução. Durante a encarnação, como anteriormente foi explicado, o centro coronário incumbe-se de captar e transportar aos outros centros de força as energias que, por sua vez, são transportadas por órgãos, vitalizando, estimulando por essas energias, executam duas importantes tarefas: assimilação e a desassimilação, ou excreção. Estamos no limiar do terceiro milênio, tudo esperamos mesmo junto, em breve, o céu e a terra teremos o mesmo comportamento. Porém, grandes catástrofes nos desentendimentos humanos. Bendito sejas tu, Jesus querido, que por piedade devolveste ao meu espírito aqui, da terra, confiantes nos dotes que me destes. Graças a Deus. Salve Deus. Deslucido, se inflama, repercussa e altera as substâncias mental concentrada, porque tudo é amor, orientação de Deus. Para a força do todo, foi preparado nos planos etéricos, na natureza terrestre, porém somente do céu me afirmei. Nos fluidos da vida vão se manifestando, manipulando, de modo adaptação ou adaptações da época ou dos karmas, das necessidades. Os plexos influenciam o ritmo da vida psíquica, podendo, contudo, haver desolações, modificações funcionais, ação sobre o sistema direto, individual, isto é, para cada um que surge, é uma solução, uma reação, uma resposta especial que vem do cérebro para o ponto, o centro coronário. Digamos o homem que tem um elítrio no braço, só atingirá o centro coronário se o mesmo não tiver seu ponto de partida espiritual, seu Deus. Sim. Se o elítrio é no braço esquerdo ou direito, digo. O homem recebe as atrações, sofre, porém, em seus gemidos surdos. Desse modo, o centro coronário registra automaticamente a atuação manifestada
fixando as responsabilidades e marcando no próprio homem as consequências felizes ou infelizes. Já disse, ou no campo do destino kármico trazido e reparado pelos elíteos, de maneiras que a reação ou ação do seu plexo, o culto secreto, que é a cabala de Ariano, conforme já previmos, naquele mundo iniciático de Pai Zé Pedro e Pai João, que deram o nome de Ariano, que nos quer dizer raiz do céu, desconhecido, perdeu todo o seu real significado, agora chamado linha mar. Desde a chegada de Cisna e de Erechim, quando tudo foi ocultado, somente as raças africanas, por seus sacerdotes iniciados, guardaram sua origem, seus valores. De pontos principais de coisas iniciáticas ou iniciaticamente, que ainda não nos foi dito. Porém, ao transcorrer séculos, foram dominados os seus antepassados, que guardavam a chave mestra do trino, desapareceu, deixando uma porta velada e a outra alterada. Onde me perco muitas vezes, a ponto de, nas grandes tarefas da alta magia, muitas vezes preciso ainda de guias. Por esta forma, descuidada dos nossos antepassados, se perderam, inclusive no feiticismo, o povo que lhe foi dado. Eis o grande perigo de saber demais as coisas da alta magia. Daí para cá é que tudo cresceu demasiado e descambou também demasiado, também como nós crescemos e hoje precisamos de forças alteradas, que somente a lei de auxílio não nos satisfaz mais. Ficou assim formado a corrente no astral africano e foi formada no Brasil, Pai Zé Pedro e Pai João, com a missão precipitada de agir dentro deste povo. Sim. Pai Zé Pedro e Pai João, com a missão precipitada, são duas forças ou dois poderes distintos. Se eu afirmo que um elítrio é um espírito concentrado pelo ódio e que eu mesmo é fruto
dos nossos desentendimentos e afirmo as descondições do corpo no centro coronário, podemos analisar o homem elitro ou o homem nas formas de elitro. É claro que teríamos de ser, como somos, preparados seres angelicais, perfeito, divino. O fundamental é saber assimilar sempre a força que temos dentro. Quando a razão te fala, não siga imediato. Preste bem atenção nas causas do projeto. Enquanto não sentir perfeito, ao teu redor, considerando que a razão que te guia é a mesma que te condena, procure se conhecer bem para saberes e sentir estar só, vibrando, pensando nos seus poderes, digo só. Muitas vezes, os nossos impulsos são tirados pela nossa razão. Não somos suficientemente preparados. Tudo que expomos terá que ser cuidadosamente examinado. E por nós mesmos, falamos em consciência. Para fazer um exame de consciência, devemos meditar e devagar, expelindo com a respiração para expulsar os nossos maus fluidos ou energia kármica e até sentir a nossa energia extracósmica, que tal energia nos cria, nos evolui, nos pontos vitais. Aerofísico é toda a energia impregnada do corpo físico. Ritmo da lei do auxílio. Salve Deus, meus filhos. É preciso que conheças os pontos cardeais do perfeito homem, o seu destino, para melhor conheceres o mais alto culto da ciência. Mãe ou magia giradora. O teu aladê, de agir dentro deste povo africano, sem sair das suas normas, e com muito cuidado, porque as linhas africanas veladas alterou onde foi preciso fazer Pedro e Pajão levantarem o adjunto de Jurema. E ainda são os únicos que se pode traduzir. É a lei que coordena no limitado cósmico, adjunto de Jurema. Primeiro vamos qualificar como culto africano e todo o sistema religioso que os nossos antepassados trouxeram para o Brasil.
mesmo com essas alterações, feita por pai Zé Pedro e pai João. Eis a exclusão desses orixás. Com seus respectivos, vou discriminar, 7 posições ritualísticas para ser usada nos trabalhos de contagem. Porém, antes de tudo, quero que cada filho conheça o seu centro coronário, em suas formas, em tudo que gera. Temos que patentear os conceitos africanos, porque para seguir as linhas honestamente é preciso conhecer fundamentalmente as linhas da ciência do amanhecer. Sabemos que isto é um assunto complexo, porém não podemos fugir desses fenômenos. Sabemos que por saber que o Apará, na sua primeira fase de semi inconsciência ou incorporação, é levado para a linha Olorum, predominância de Nagô. Então, como podemos fugir as linhas, a ciência africana? Nagô, dividimos o doutrinador e o Apará. Entretanto, na sua linha mestra, que é o Olorum, vamos individualizar. O Apará, na sua semi-inconsciência, o Apará. Não digo a qualquer médio fora do templo do amanhecer. O Apará. Ele entra na linha mestra de Olorum. Vamos individualizar o doutrinador e o Apará. Doutrinador Tapir. Apará Olorum. Quer dizer, Espírito de Deus. A falta de meditação é mais prejudicial ao Apará do que a própria consciência no médium. Vejo médios que têm uma consciência ou não tem princípios doutrinários e, no entanto, são magníficas suas incorporações. Mas se tem uma meditação perfeita e sabe assimilar ou ter honestidade, ou respeito às pessoas que necessitam de suas manifestações por intermédio dos espíritos, a capacidade é máxima. Muitas vezes vimos coisas, um médium magnífico, com linhas magníficas, luminosas, incoerente à consciência dele.
porque o homem que quiser demorar-se nas investigações do seu ego, encontrará para a sua descoberta o raciocínio, as convicções, e conclui, pois só chegamos a um acordo quando entramos em harmonia com o nosso centro coronário. Mesmo não sendo esse centro iniciático, em linhas normais, animal. Vê-se, pois, que a força fundamental predominante do reino central coronário, a força da vida física, é a mesma força animal. As expressões que eu emprego vamos penetrar além de muitos conhecimentos teóricos. Porém, os nomes, a minha expressão aqui, salve Deus, é relativa às minhas dificuldades de exprimir. Porém, positivamente em nome de Jesus. Por mais que o ser humano se eleva para conhecer, por mais que estuda, pouco poderá atingir os fenômenos extrafísicos. Porém, a extensão infinita do espaço, a mente ou a clarividência avança até um certo ponto, mas sempre na dependência de valores mediúnicos. De extra-evolução. Porém, nada se perde. Tudo já está criado. Então, a mente do homem segue, às vezes, pesquisas desconhecidas, mas em algo que já está criado. O homem não tem capacidade, fora da mediunidade, de sua vida ou desta filosofia espírita, criar. Porque em meus olhos de clarividente, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vejo coisas um palmo adiante do nariz de grandes cientistas e passa despercebido. Ele não cria, não conhece, é cego e não vê. Somente as transformações da matéria, a evolução das forças, mesmo assim na combinação, em sintonia, sim, as energias extra-etéricas no átomos são cientificamente combinados para a forma as células no corpo composto. Se aninhando no reino central coronário, no plexo, para um recurso de átomos, existe os amancê, portais de desintegração, reintegração, integração. Os pontos são os pontos perigosos, mesmo a nós da corrente, nos carreiros terrestres, físicos, perigos físicos. Onde está situado um amancê,
estamos sempre à beira de abismo, como, por exemplo, no Triângulo das Bermudas. Pelos grandes portais atravessam também as nossas necessidades reencarnatórias, que é a energia extraetérica. As amancês são transitórias, elas são guardadas pelos grandes alufás, são também os nossos iniciados no reino físico, mestre Sol, mestre Lua. Do amanhecer, ou alufaz de manhante, na representação dos seus regentes. Quando eu falo em átomos, falo em 3 forças. Átomos é uma força que cientificamente Sim, vamos repetir. Quando eu falo em átomos, falo em 3 forças. Átomos é uma força que cientificamente se divide. Sim, isto continuamos com os mesmos nomes da ciência da Terra: íon, cátion, nêutron. O nêutron eu conheço como nêutron. Pela ciência é neutro. Mas eu falo como nêutron. A força utilizando-se da matéria começa a sua evolução na estrutura do átomo, passando depois na composição, formando a célula de uma formando as células e uma nova de uma ação construtiva, criando uma nova ordem no constante agregar e desagregar o impulso dos corpos no centro coronário. E conforme a conduta doutrinária, a inteligência da força que desagrega, aumentando a vitalidade com maior vibração de vida, fazendo progredir o seu grau de inteligência, fortalecendo os 3 corpos: plexo, físico, vital; microplexo, alma; plexo etérico, perispírito. O corpo físico, o plexo, tem por obrigação de emitir vitalidade os microetérico, o plexo físico, o centro coronário, tem por obrigação alimentar o reino central coronário, que são perispírito, alma e plexo vital, que distribui as células vitais que compõem no homem a inteligência, o poder na vida física. Se o homem se descuida de suas funções físicas, vital, também deteriora o seu centro coronário descoberto, se desligue pelas influências do macrocósmico,
macrocósmico, o nêutron neutraliza o físico do etérico. Nêutron é uma luz, um átomo, que separa, neutraliza o físico do etérico. Há uma grande dificuldade das materializações dos fenômenos extraetérico pela neutralização deste átomo, formando esta grande barreira intransponível da luz solar ao etérico, dividindo o segundo plano do primeiro, onde atinge formas diversas, inclusive fora do sistema crístico. Como clarividente, agradeço a Nêutron essa separação do físico ao etérico. Essas formas diversas são terríveis, e graças a ele, muitas vezes a minha clarividência não atinge. Ele neutraliza qualquer magnético, qualquer força que eu possa emitir. Sim, fora do sistema crístico, a vida é horrível. E talvez eu não suportaria tanta dor, tanta anormalidade. Enquanto o homem não adquirir o pleno conhecimento de si mesmo, nenhuma filosofia alcançará o seu objetivo. As vidas, os conhecimentos são inesgotáveis. Aos poucos, quero descrever algo mais que sei. Esse esclarecimento que eu estou vos trazendo é uma preparação para sentirem e melhor compreenderem as forças dos 7 raios iniciáticos que pertencem aos mestres Sol, ao mestre Sol desta casa. Na explanação desta doutrina, encontramos o que desejamos. No conhecimento, o que eu afirmo aqui, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, os lamas são conscientes, como a Igreja Católica é consciente da reencarnação. O centro vital é o princípio de tudo e de todos, e de todas as coisas, terra e fora da matéria. Salve Deus. Espero uma concentração firme e continuo à espera de alguma coisa que eu não soube, talvez, me exprimir ou me fazer compreender
nesta gravação. Nesse instante, agradeço a Jesus tudo o que me confiou, devolvendo-me a terra com os dotes precisos para esta missão, o doutrinador. Salve Deus. Jesus que esteja no coração de todos. Vamos fazer uma prece no poder da alta magia. Jesus, divino e amado Mestre, meus filhos, peçam pelos seus negócios, pelo progresso material, espiritual, a bênção de suas famílias, seus filhos, de sua casa. Eu quero que vocês peçam muito pelos seus lares, ajuda a conduta doutrinária, meus filhos, que nós vamos ter uma epidemia que vai dar tanto trabalho para nós, mas mais uma vez eu digo, não vai nos atingir. Salve Deus. Jesus. É hora da individualidade. Eu estou rodeada pelo ser puro e no Espírito Santo da vida, amor e sabedoria. Jesus, que a força bendita de tua lança reflita em nossos corações o amor, a tolerância e a humildade. Que os mundos encantados dos Himalaias possam se unir a nós. Na regência dos grandes iniciados, nos conduza, nos amando e nos ensinando, retirando as pedras dos nossos caminhos. Jesus, na força espetérica desses abnegados do Himalaia, faze Jesus que reine a confiança dos nossos espíritos, que reine a vida material, os benefícios, para que possamos trabalhar sem dúvidas e sem tanto sacrifício do nosso corpo material, Jesus, e as coisas que a vida eterna nos exige. Ó Jesus, nesse instante, que os mundos espirituais se preparam para receber essa grande viagem do povo de Seta Branca, dos Jaguares, que seus fluidos, sua energia seja elevada e garantida a todo aquele que geme e chora nos hospitais, nos presídios, nas filas etéricas e físicas. Que o teu Filho Jesus, que o Mestre Jaguar possa ser o consolo, a conquista, a energia. Jesus, que suas mãos iluminadas possam atravessar nos carreiros terrestres, salvando
das epidemias, as enfermidades que tanto perturbam os nossos entes queridos. Jesus abençoa, Jesus, o meu amor. Abençoa o nosso amor, o amor absoluto, o amor incondicional. Jesus. Que forças benditas nos envolva, Jesus. Nas nossas horas difíceis, nesses caminhos kármicos, que horas percorremos. Dai-nos, Senhor, a sabedoria também dos nossos antepassados, e que a vida transcendental se mova e nos deixe nos caminhos absolutos da vida eterna. Jesus, ilumina nesse instante o saveiro, que muitas vezes joga sem destino. O caminheiro, o riacho, as cachoeiras. Jesus abençoa. Vai, Jesus, nesse instante que os caboclos venham trazer o passe nas nossas mentes. Os nossos filhos, os nossos entes queridos, os nossos amores, em teu santo nome, Jesus. Reforma as nossas dores. Que possamos emitir o canto universal. E que nada possa doer o nosso coração. Retire a Jesus a solidão, as mesquinharias, que ora tanto lutamos. E assim, Jesus, em teu santo nome vejo os três reinos que ocupam nesse instante para os poderes da Rainha de Sabá, do povo universal, da comunhão, da lei e do amor. E nesse instante, Jesus, a estrela testemunha nos traga a felicidade desta semana e todos os nossos dias. Em teu santo nome e em nome de Deus Pai Todo-Poderoso. Salve Deus! Salve Deus, meus filhos. Façam a limpeza e tenham certeza que vocês receberam em face dos caboclos. E que a força da alta magia agora segure com as duas mãos em sua cintura e feche seu corpo. Assim. Salve Deus. Bem na cintura. Feche seu corpo de toda a corrente negativa. Salve Deus. Respire. Salve Deus, meus filhos. Se algum falta fazer, coloque as mãos na cintura. Respire. Assim. E feche seu corpo. Que corrente negativa não venha me aborrecer. Salve Deus, meus filhos. Muita felicidade.